Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. Se por acaso essa aula fizer sentido para você, né, a gente fica feliz em ajudar, né? Mas é bom lembrar que o objetivo dessa aula é servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de jogos e que assistem a aula comigo aqui ao vivo, né? E essa aula faz parte de um programa de ensino, né? A gente está disponibilizando as aulas no YouTube na ordem que elas são lecionadas de acordo com o nosso plano de ensino. O aluno matriculado no curso de jogos pode acessar essas aulas através do Canvas, aonde a gente tem o nosso plano de ensino rodando aqui. E olha que vida louca. A gente está em maio, né? Está chegando na reta final do curso, né? A gente está caminhando para a reta final do curso, já passando da metade. A gente já está no final da unidade 4, né? A gente tem um trabalho para o dia 21 de maio, então a gente está chegando na hora de avaliar os modelos ainda não otimizados, né? São os modelos high poly, os modelos com modificadores, os modelos com shader nodes do Blender, né? Então é isso que a gente quer receber no trabalho de entrega, né? Então a gente está colocando esse conteúdo todo aqui, ó, de textura antes da entrega de modelagem modular para que os módulos já possuam algum tipo de tratamento de textura e de material. Lembrando, nenhum dos modelos dessa entrega precisa estar otimizado para motor de jogos. Esse assunto é assunto da próxima unidade. Como é que você pega um modelo high poly, cheio de informação, e como é que você simplifica ele para o motor de jogos, né? Então a gente quer avaliar isso. A gente está pedindo 25 modelos é, que usem modificadores, que sejam high poly, que tenham combinação de textura através do shader nodes. Vocês podem explorar bastante o conteúdo que foi passado. Tá? O conteúdo da aula de hoje, a gente acabou de passar na aula passada nesses dois tópicos aqui, né, textura encaixável e compatibilidade de materiais, e agora a gente vai ver o shader nodes no Blender. A gente tem shader nodes na Unity também, e dependendo do que você estiver fazendo, a estratégia de abordagem, de como que você vai reconstruir o material da Unity pode ser uma ou outra, tá? Então, o assunto de hoje é o shader nodes no Blender, tá? Então, vamos é, 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 conversar um pouco sobre o que que é o shader, né? No final das contas, o que que é o material, né? É sempre bom relembrar, né? É sempre bom relembrar. Material, né? Dá para ler aqui? Será que essa letrinha dá para ler? Deixa eu trocar aqui meu fundo. Eu estou aqui na visão de material, né? Material preview. Só que é muito claro. Eu quero colocar um mais escurinho assim, só para a gente poder ver meu texto. É, A gente tem que entender material como um container, tá? Então, você entende material como um container, né? E o shader é o shader, textura, UV, tudo isso vai estar dentro do container do que o material precisa para ser construído. Então, quando seu objeto possui um UV, quando ele possui textura, né, e quando ele possui um shader, né, isso é parte das informações necessárias para construir o material. Então, o material seria a ponta final aqui, a superfície final, né? E o shader seria uma das etapas de construção desse material. Então, é bom lembrar que o material ele é o container e o shader ele é o processador dentro desse container. Ele é quem traduz as imagens para o material para mim. Então, é ele que vai fazer a conta quando um raio de luz bater aqui, né? O shader vai processar esse raio de luz, vai combinar com as informações que tem aqui e ele vai me dar a saída dessa informação. Então o shader ele é quem faz essa conta para mim. No Blender, quando a gente vai para o painel de shading, né, vamos supor que você não tenha o painel de shading. Sua vida é triste, você tem o Blender e não tem o painel de shading. Isso acontece. Você não tem o painel de shading. Eu posso adicionar ele aqui, ó, é, pela pelo menuzinho de adição de workspace, que é esse mais, ou eu posso simplesmente dividir a janela e adicionar o meu painel de editor de shader, né? Então, eu vou tratar o meu shader num editor de shader, né? Então, eu posso colocar isso aqui. O Blender, obviamente, me dá uma, um,
uma área de trabalho direcionada para o trabalho de shading, né? Então aqui, ó, para quem tiver perdido o, 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 o workspace, pode vir em Add Workspace aqui nessa maisinha, vir em General e clicar em Shade. Ele vai me dar o espaço 3D já com a configuração de material preview. Ele vai me dar um espaço para eu navegar em arquivos, um espaço para eu ver as minhas imagens, né? Configuração de mundo, né? Já selecionado aqui, né? E o espaço do Shade Editor. Tá? Para a gente poder trabalhar com o shader, eu também vou precisar usar a aba de materiais das propriedades. Então, esse objeto aqui agora, se eu selecionar esse objeto aqui e vir aqui, ele não possui material nenhum, né? Então não tem onde eu plugar o shader, né? Ou seja, eu preciso de um material aqui e dentro desse material vai ter o shader, né? Então isso vai funcionar mais ou menos dessa forma no Blender. Se a gente for na Unity, que é a nossa ponta de saída, a gente vai ver quando eu crio um material, né? Quando eu crio um material, vamos colocar exemplo aqui só para ficar claro. Isso é um material e dentro desse material a gente vai ver que existe o espaço para controlar as coordenadas do UV e as repetições de textura, né? A gente tem as entradas de textura aqui, né? Esses quadradinhos aqui, eles são os indicativos da entrada de textura, né? A gente tem o shader, que é dentro do material, qual que é o nosso processador de dados visuais. Então a gente possui aqui uma lista de shaders é, já definidos. Se a gente observar aqui, eu tenho inclusive uma opção de shader graph, que seria o equivalente ao shader nodes do Blender, né, que é o que a gente vai ver agora. Mas é o mesmo conceito. Eu tenho um material que é o container, e dentro desse container eu tenho as entradas de informação, né, e o meu processador de dados, que é o meu shader, né, ele que está processando como que a luz reflete. Beleza? Isso é revisão? Eu acredito que vocês já sabem disso há muito tempo. Para o aluno que está vendo ao vivo, essa é a hora que ele cochila. Mas vamos ver se esse povo está acordado ou não. Pessoal, vocês entenderam o que eu falei até agora? Eu falei o que é o material e o que é o shader dentro do material de forma muito superficial. Mas eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei aqui. Se vocês entenderam, manda aí um material para mim no bate-papo. E se você não entendeu, me passa a pergunta. Esse material você somente pode colocar ele na Unity ou também já pode colocar ele dentro do objeto? O material ele é uma informação que se combina ao objeto. Se a gente observar aqui, ó, meu objeto ele tem é, a origem, a malha e os modificadores, certo? Se eu criar um material, ele vai virar um novo componente aqui, né? Então ele é um componente do objeto. É, na Unity, mesma coisa. Esse material aqui ele pode existir, eu posso ter ele configurado, mas ele fora do objeto ele não tem função. Né? É a mesma coisa do material do Blender. Se eu criar um material do Blender, ele pode existir fora do objeto, mas ele não vai ter função fora do objeto. Se ele não está ligado em nada, como é que você vai ver ele? Então, a abordagem comum da gente, quem perguntou foi o Adam. Foi. A abordagem comum para a gente aqui nesse processo é criar o material já associado a um objeto para poder ver o resultado dele, mas ele não precisa estar associado a um objeto, ele pode ser uma informação avulsa. Né? Ele pode ser criado como uma coisa só. Então você pode criar um material genérico de madeira, que é o que eu fiz na aula de textura encaixável, né? E colocar ele em qualquer objeto que você queira. É melhor entender ele como um componente do objeto, é, um componente opcional de objeto, né? Do que entender ele como parte do objeto, propriamente dito. Né? Então, não sei se isso explicou, na verdade. Não sei se foi uma boa resposta. Mas É.
É, é, é porque, na verdade, tudo em 3D, Adão, é construção de informação, né? Tudo em 3D é construção de informação. Então eu crio um objeto que tem uma origem. Aí nessa origem Uhum, eu falo assim, põe vértice aqui, né? Aí nesse vértice eu falo assim, cara, coloca aqui um modificador para poder ficar redondinho, né? Então eu tenho isso aqui é um componente, isso aqui é um componente, isso aqui é outro componente. O material é a mesma coisa. Se eu quiser que esse objeto pareça madeira, eu vou criar um outro componente nele, né, que é o material, que eu vou ligar nele. uhum, Eu posso ligar esse componente antes de fazer o objeto ou depois. Tipo, uhum, não existe ordem para criar o material. Mas ele só vai ter sentido se ele fizer parte desse conjunto, né? uhum. É porque, tipo, eu tava fazendo uma geladeira e eu tava pensando, tipo, mano, não seria. Sabe aquelas geladeiras de bar que é transparente? Hum, Pra ficar vendo os refrigerantes, bebidas, etc. sim, sim. Então, eu tava pensando em fazer ela, só que fazer ela assim, a parte do vidro, tipo, tirar. Uhum. Aí não precisaria colocar a textura pra não pesar. Não, mas não preocupa com isso não. A gente tem formas de otimizar. A gente pode ter mais de um material no objeto, por exemplo. Então, o objeto ele pode Uhum, ter mais de um componente só para a parte do vidro. Esse vidro que você configurou para geladeira, você pode usar em tudo que tem vidro na sua vida, ah, entendi. porque ele Tipo, é, colocar janela, etc. porque É. lembra, esse material, apesar dele precisar do objeto para poder ser visto, ele é um componente avulso. Você pode ligar ele em quantos objetos você quiser, Uhum, tá? Que é inclusive estratégico. É melhor que seja assim, que você trate seus materiais. Quanto mais reciclável for, melhor. Tudo em 3D, quanto mais reciclável, melhor. amém. Então, massa. É, Ah, hum, outra pergunta. É, tipo, quantos objetos você acha bom pra ter só no mapa? Você tem que ter todos os 25 dentro de um mapa de uma vez só? não, 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 não. Mas se conseguir. Não precisa ter todos os 25 em um mapa de uma vez só, não. O ideal é que você separe por categoria. Então, objetos de madeira, objetos de metal, objetos que vão ter uma configuração semelhante de material, às vezes objetos opacos, objetos transparentes. É bom você separar por categoria. Que aí Entendi. você vai ter, às vezes, um atlas com 4, 5 objetos, outro com 10 objetos. É um pouco mais fácil de gerenciar assim, tá? É um pouco mais fácil de gerenciar assim. Uhum, ok. Tá? Obrigado. Nada. É, Então, pessoas, agora posso seguir aqui? Como é que tá aí? Só o Guilherme mandou material, então a pergunta será que só ele entendeu? Ou será que as pessoas não mandaram? Não sei. Vamos tentar de novo. Pessoas, quem entendeu o conteúdo até agora, manda para mim material no bate-papo. Quem não entendeu, por favor, manda pergunta para a gente poder tirar a dúvida. Que a gente segue o barco. Então, vamos lá. Eu vou criar um material aqui, né? Eu criei um material na Unity, né? Eu criei um material na Unity. E o material da Unity ele começa com um cabeçalho de escolha de shader, né? É, No caso do Blender, quando eu criar um material, né? Eu vou criar um material aqui, a gente vai concentrar nessa barrinha aqui, ó. Eu vou criar um material aqui. É, Ele tem um preview aqui, né? Ele tem uma opção de preview. E ele tem as configurações já do Node que ele está usando. Então, o que acontece com o Blender é que o Blender ele força você a usar o Node como forma de edição do seu material, né? Então, assim, ele vai pedir para você editar o shader para que você faça as configurações. Tem a opção de não usar o Node, tem a opção de não usar o Node. Você vai ter só as configurações básicas, cor, metálico, especular e rugosidade. Então existe uma opção no Blender para que você não use os nodes. Mas é muito restrito, né? É muito restrito. Então, o padrão do Blender é que você use os nodes. E aqui, ó, nessa ponta aqui, ó, Surface, esse espaço aqui, ó, é o equivalente ao shader da Unity.
Então, se a gente chegar aqui na Unity, né, a gente tem aqui opa, o meu material. Aqui, ó, eu tenho o shader aqui, eu tenho minha lista de shaders aqui. Eu tenho a minha lista de shaders aqui, né? Então não é tão diferente assim, né? Não é tão fora do comum, não. Mas, porque o Blender ele já está me forçando a usar nodes, ou seja, esse já é o padrão dele, ou seja, ele já te orienta a usar nodes, é comum que a gente faça essa configuração não por aqui, mas dentro desse espaço aqui, que é o espaço de shader nodes, né? Então, esse é o espaço que a gente costuma editar nossos materiais e editar nossos shaders. E aí, é, no caso do Blender, é, 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 todo shader que eu tiver, né, todo shader que eu tiver, vai estar dentro de uma lista, né, que é essa lista Surface, né, que eu posso encontrar ela aqui no nosso espaço de nodes aqui, ó. Né, eu vou tirar todos os meus nodes aqui, né, meu material agora é só um negócio preto, né. Ele inclusive vai reclamar porque eu apaguei tudo aqui, ele vai falar, olha, você tem uma superfície, você está usando nodes, mas você não tem nenhuma saída. Ou seja, nada está fazendo conexão com a superfície do objeto. Tá? Então eu apaguei e eu resetei aqui. Não tem nada nesse sistema de nodes aqui. Né? Eu vou ampliar aqui. Acho que eu não preciso da textura por enquanto. Eu quero manter isso aqui, mas eu acho que eu talvez possa deixar ele um pouquinho mais estreito. Porque agora o que me interessa é essa área de trabalho aqui. Ó. Vamos deixar a Suzane um pouquinho mais próxima aqui. Né? Deixar ela aqui. Podia até juntar aqui, mas vamos deixar assim. Então eu vou ter aqui nesse espaço, né, controle de visualização, né, zoom, enquadrar a seleção, né, dividir a área, né, fechar uma área, que seria, né, fechar a coisa toda. Né. Eu tenho a barra de ferramentas, eu posso, né, cortar um node, selecionar ou desenhar aqui, coisa que eu faço com frequência. Eu desenho, né, com a ferramenta de desenho, né. Mas eu vou ter uma ferramenta de seleção e a ferramenta de cortar as conexões. Eu também vou ter aqui ó, uma barra lateral. Essa barra lateral ela vai ser útil tanto para configurar ferramentas, quanto para ver os detalhes de um node selecionado. Então, se eu colocar aqui o nosso node de volta, né, a gente vai ver que nessa barra aqui aparecem as propriedades também. Né? Dessa forma, o Blender ele consegue replicar essa informação aqui em 3 lugares diferentes. Né? Mas isso aqui é interessante porque essa aqui é o node selecionado. Então, qualquer node que estiver selecionado, ele vai mostrar a propriedade aqui, não importando o tipo é, é, de node, né? Ele vai me dar aqui as propriedades. Isso é interessante porque às vezes o zoom aqui, ó, o zoom aqui é impossível de ver o que está acontecendo e às vezes você precisa realmente ver múltiplos nodes, selecionar e editar. Então, para você não ter que ficar lutando com o zoom da interface, né, existe na barra lateral uma opção para você ver qual que é o node que você está selecionando e configurar ele. Tá? Então, opções de visualização, opções, os settings do próprio material, né, esses mesmos settings que tem aqui, eles aparecem aqui, que é onde a gente define se o material é opaco ou transparente. Né? Mas isso aqui é básico da interface mesmo. Tá? As ferramentas de seleção são basicamente as mesmas de modelagem, né? Então quem estiver vendo esse vídeo avulso no YouTube vai comer uma mosca danada, né? Essa aula está sendo dada levando em conta que os alunos já estão no terceiro período, já trabalham com o Blender há 2 períodos e já sabem atalhos de modelagem, já sabem ferramentas de modelagem, já sabe inclusive fazer a textura coisas de textura no Blender. A gente está só avançando em relação à ferramenta de shader nodes. Tá? Então, eu estou confiando muito nessa turma. Eu não sei se eu posso confiar nela não, mas se a turma achar que eu posso confiar nela, manda um trevo de 4 folhas aí.
Se você achar que não dá para confiar, manda uma ferradura. Deixa eu fazer uma enquete aqui. É, enquanto isso, eu vou continuar explicando aqui. É, aqui, ó, menu de seleção e aqui o menu de edição e tem o menu é, relacionado ao Node. O menu do Node vai ser mover, rotacionar, escalonar, copiar, duplicar, remover um frame, editar um grupo, fazer grupo. Então são coisas relacionadas à caixinha mesmo, né? Então você vai duplicar essa caixinha, você vai mover essa caixinha. Então é isso. Interessa para mim, obviamente, que eu faça a edição disso, mas para quem estiver comendo mosca, eu vou usar esses atalhos mesmo para mover e duplicar e interagir. Então, se eu estiver indo muito direto ao ponto aqui no meu Node, é porque eu estou usando esses atalhos, tá? Mas me interessa aqui a adição, tá? Me interessa a adição. Aqui são as categorias de nodes, e essas categorias me interessam para a gente poder seguir aqui no trabalho. Então, a primeira categoria são os inputs, tá? Então, input são nodes que, no geral, eles enviam informação, ou seja, eles só mandam informação, e eles vão ser o ponto inicial de criação de um shader, né? Então, qual que é a informação que está entrando aqui, né? Então, essa é a família de input. Exemplos de input, coordenada de textura, né? Coordenada de textura, vamos dar um zoom aqui. Então, como que eu vou calcular a textura? É pelo V do objeto? Então, imagina que o V do objeto está entrando aqui na cena, né? Então, esse é o input. É a câmera da minha cena? Tem uma câmera na minha cena e é essa câmera que está mandando o input. Então, a câmera vai mandar o input para o meu objeto, né? Deixa eu adicionar um outro input. Mas é uma cor. Então, eu estou pegando uma cor e mandando ela para o meu sistema, né? Vamos pegar um outro exemplo de input. É, um valor. Um valor mesmo, um número, né? Então, meu input é 5. Vamos lá, 5, né? Então, a gente costuma chamar isso aqui também de float, né? Porque é um valor que tem é, é, casas decimais, né? Não é o número inteiro. É, aí tem vários aqui, Fresnel, a cor de vértice mesmo, né? O vertex color, que é uma coisa que a gente vê no primeiro período, né? É, ele pode entrar como input aqui e, no geral, vocês vão perceber que esses nodes de input, a maioria deles, não tem entradas aqui, né? Ou seja, ele só emite informação. Então isso é muito comum. Não é uma regra, mas é o tipo de node mais comum. Ele só envia dados, tá? Então esse foi o conceito de input, né? O pessoal não respondeu a minha enquete da confiança, então eu vou imaginar que o coração dele está dividido. É... Vamos perguntar se vocês entenderam input. Pessoas do bate-papo aqui comigo ao vivo. Se vocês entenderam input aí. Obrigado, Lucas. Mas se vocês entenderam o conceito de input, manda para mim um RGB aí, só para eu saber que você está acompanhando, né? Se você não entendeu, obviamente, mande a pergunta. E aí, esses aqui são os meus inputs. Deixa eu colocar um input aqui. Vamos colocar aqui deixa eu deixar um. Porque a gente usa muito coordenada de textura, né? Então eu vou deixar uma coordenada de textura aqui, né? Como exemplo de input. Vou adicionar um color também, um RGB, como exemplo de input. E vou adicionar
um vetor, não, mentira, um valor como coordenada de input. Então tem três tipos de input aqui, né? A gente volta neles aqui. A próxima categoria que a gente tem vai ser o output, né? Eu tenho dois tipos de output. AOV output eu nem lembro o que que é. Vou ter que ver no manual. Nunca precisei usar, então essas coisas que a gente não usa. AOV output, output, Blender. É... Arbitrary output variable. Raramente eu faço coisas. Então, isso aqui é um valor arbitrário. De novo, nunca precisei usar esse output. É, né, eventualmente, se algum dia eu usar, ou se algum de vocês usar algum dia, vocês podem comentar para mim para que vocês usaram isso aqui. Aliás, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço porque eu não sou youtuber. Se alguém também estiver vendo no YouTube e já tiver usado esse Node para alguma coisa, tiver necessitado né, de um valor arbitrário na saída, me conta o caso de uso que você precisou. Eu, de novo, nunca precisei usar esse AOV. O que interessa para a gente, geralmente, fazendo jogos, né, é o output de material. O output de material vai ser realmente a minha superfície aqui. Então, se o meu input está entrando aqui, né, ou seja, eu estou entrando com as informações do meu modelo, né, o output seria o material saindo na superfície aqui. Então, o output ele vai mandar isso para a superfície e eu vou poder enxergar isso aqui. Então, no nosso caso aqui, né, output vai ser o oposto do input em termos de design de Node. Ele só recebe informação, e ele não emite nenhuma informação, né? Então, pergunte sobre input, Guilherme. Alô, Fala. é, que, tipo, o input que nem o de valor, por exemplo, que só tem um negocinho que você coloca o número que você quer ali, eu entendi. Uhum. Mas, por exemplo, o de cor, Hum. que só tem a saída e não tem nenhum lugar para colocar tipo, como é, Peraí, só tem uma saída. Isso. seria de RGB, né? Tem um outro que é tipo o color Ah, attribute. ótimo, ótimo. Olha, o Color Aí Attribute, ele tem não isso dá para aqui, colocar um ó. valor de algo. Aqui, o que acontece? Ele está procurando um atributo de cor. O atributo de cor, ele faz parte da malha. Então, ele vai estar, eu vou criar ele aqui, ó. Vamos chamar ele de Fernando, só para ficar bem claro que o nome foi eu que dei. Vamos pegar aqui um. Então, isso aqui é um atributo de cor. Aqui, ó. Então, ele está pegando do modelo, beleza? Ah, entendi. É a mesma coisa do UV. Se a gente ver o V é uma entrada aqui, ó. Sim. E face map também, se eu criar um face map, ele pode ser um atributo. E aqui, inclusive, eu tenho um painel de atributos, ó. Uhum. Então, aqui está separadinho, porque é mais organizado, mas aqui estão todos eles unidos, né? Então, você pode criar um atributo novo e falar o que que ele é, qual tipo de atributo que é e qual que é o dado que ele exporta. Ok, obrigado. Beleza? Então, Agora, então apesar dele parecer mais restrito aqui, né, ele é bem mais flexível, na real, porque ele pode pegar várias coisas do seu modelo para entrar como um atributo, beleza? beleza. Eu olhei ali também o de geometria, tipo, tá explicitamente falando que ele pega do modelo. Isso, né? Então aqui é a posição do modelo, a normal do modelo, né? Então
É porque é muito Node, não dá para cobrir todos. Não sem ficar muito corrido e virar aquelas coisas sem pé nem cabeça, né? Hum. Mas, assim, agora que a gente está mais preocupado com a logística do sistema de Node, é, algumas dessas coisas, se eu estiver passando muito rápido, vocês podem me parar e falar, oh, mas e esse negócio aí? Porque, né, a gente acaba comendo uma ideia ou outra. Mas valeu, essa pergunta foi muito boa. Obrigadão. Espero que eu tenha respondido, inclusive. Aqui, ó, gente, deixa eu maximizar isso aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui, ó. Agora a gente vai ver um sistema de design de nodes, tá? Então, eu tenho a entrada, eu tenho a saída, mas eu não posso, quer dizer, eu posso, mas eu não sei o que vai acontecer. Ligar isso direto na superfície, hum, tipo assim, eu posso, mas se eu fizer isso, eu não estou interpretando o dado de uma forma objetiva. Eu estou, na verdade, fazendo o Blender converter dados. Eu posso ligar qualquer dado aqui na superfície. O que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, ó, é que eu não tenho ninguém está interpretando essa informação. Então ele está cuspindo isso aqui como um valor próprio da coisa. Então quando eu pego, por exemplo, um valor que ele chama de reflection, ele está falando, tá, o que que eu consigo traduzir aqui? O que que eu consigo demonstrar aqui? E ele está tentando converter isso na demanda. Vocês vão observar aqui, esse node aqui ele tem uma cor azul, esse node tem uma cor verde, e ele está convertendo essa linha de um tom azulado para um tom esverdeado. Ele está tentando converter. É a mesma coisa se eu tentar ligar o color aqui, ó. Minha cor aqui, ó, ela vai entrar direto aqui, mas aqui eu também perdi todos os dados da minha superfície, né? Ou seja, agora meu objeto virou só uma cor verde, né? Vamos deixar um verde mais saturado, porque pessoas que talvez tenham mais facilidade de ver. Então eu perdi completamente o volume do meu objeto, né? É, Deixa eu desconectar isso aqui. Se eu entrar com um valor, o valor é um tom de cinza, né? Ele vai de 0 a 1, sendo que 1 é branco, 0 é preto, e qualquer valor intermediário aqui ele vai tentar calcular nesses termos aqui, ó. Então vamos pôr 0,5. Né? No caso do atributo de cor, mesma coisa. Se eu mandar um atributo de cor aqui, ele vai traduzir diretamente para a cor chapada dali. Então, se eu ligar direto, ele vai fazer uma conversão de dados, né? E é bom entender que tipo de dado que a gente está convertendo, porque não é assim que foi projetado para trabalhar o Node. A gente pode, e não tem a polícia do 3D que vai impedir a gente fazer isso, mas é bom entender que esses nodes azuis aqui, eles estão me dando informação de x, y e z. Todo node que for azulzinho assim, ó, ele está lidando com a informação de x, y e z. Todo node que for amarelinho, ele vai dar informações de R, G e B. Valor, apesar de ser um número, ele vai ser convertido para grayscale. Tá? Ele vai ser convertido para valores de cinza, né? Então, é bom saber que x, y e z é traduzido em R, G e B também. Então, mesmo um valor de coordenada, ele vai ser convertido para um valor de RGB. O grayscale, o que, que é? É quando o R é igual ao G e igual ao B ao mesmo tempo. Então, é um valor de RGB, mas unificado. Quando você põe três valores de RGB idênticos, você obtém um tom de cinza. Né? Então, o Blender consegue converter todas essas informações aqui para desenhar a superfície, mas ele está perdendo informação quando ele faz isso. Ele não está mantendo informação. Ou seja, ele está
transformando ela. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Se eu pegar aqui o meu valor de normal, ou o meu valor de UV, ou qualquer valor desse, ele está entrando com valor de verde, valor de azul e valor de vermelho, e a mistura entre esses valores vai me dar o amarelo, vai me dar o ciano aqui e tal. Mas é isso que ele está fazendo. Ou seja, ele está tentando converter essa informação. Não é bem assim que a coisa foi projetada para funcionar, tá? Eu só quero mostrar que existem esses dados do output. Eles podem aparecer na superfície, mesmo que sua ligação seja estranha, mesmo que sua ligação seja, né, tipo, direta, mas não foi assim que foi projetado para funcionar a ferramenta. O ideal é que você entenda quando você está fazendo conversão de dados e quando que você está fazendo a transferência de dados, né? Ou seja, se eu ligar uma coisa azul num node azul, ele vai ter o quê? Ele vai passar o dado direto. Então ele não precisa fazer nenhum tipo de conversão ou tradução. Se eu ligar ele em um node diferente, ele vai mostrar que ele está convertendo dados, né? Então, o ideal é eu saber quando que eu estou convertendo e quando que eu estou levando o dado, pura e simplesmente. E a ideia, o conceito aqui é que todos esses dados sejam interpretados por um shader. Então, supõe-se que vai ter entre o input e o output um shader que vai receber esses dados e cuspir a informação do outro lado, né? Então ele vai ser um intérprete da informação. A gente vai ter aqui ó, o nosso terceiro sistema aqui, a nossa terceira categoria aqui é a categoria de shader, né? Então eu vou ter vários tipos de shader, tá? Vamos pegar o difusão. Difusão é um dos mais comuns, né? Difusão, ele aceita informação de cor, valor e normal, né? Ele, inclusive, uma coisa que acontece com o shader é que ele já possui um input interno, né? Então ele tem um input interno aqui, ele tem um RGB interno, um valor interno e ele tem um input para entrada de normal, né? Então eu posso afetar as normais aqui da minha difusão através de coordenadas ou de texturas ou coisas do tipo, tá? Então esse aqui é o meu interpretador. Difusão, a gente conhece isso na Unity como albedo. Também a gente conhece como base color em alguns lugares, né? No shader nodes. Shader graph a gente acha isso aqui, mas é o equivalente à cor neutra do objeto, né? Então, se eu ligar esse shader aqui, ó, shader, vamos colocar meu desenho aqui, belo desenho. Agora, essa cor aqui é que é a cor do meu objeto e ele não perdeu as informações de superfície. Ou seja, mesmo colorindo o meu material aqui, ó, ele continua ainda sensível à luz. Eu posso falar que esse objeto é muito rugoso ou muito liso, né? Eu tenho esse controle aqui, mas eu tenho agora também uma forma de entrar com uma cor aqui. Eu posso vir aqui e falar que essa cor aqui comanda isso aqui, ou como eu já tenho a minha cor de atributo aqui, eu posso falar que minha cor de atributo é que vai preencher a cor da difusão. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou substituindo o input natural do Node por um input personalizado. Ou seja, agora passou a ser um shader editado por mim, né? Então agora o input é customizado, né? Esse é o input padrão. Esse aqui é o input customizado, né? E o conceito ele vai desmembrar nesse sentido de como que eu posso customizar os interpretadores que o Blender me dá por padrão, ou como que eu posso customizar os interpretadores que a Unity me faz, ou como é que eu posso escrever o interpretador para a Unity, né, que seria escrever o próprio shader, né? Aqui eu vou ter
uma série de shaders, uma série de shaders. É, eu comecei com o difusão. Eu tenho também o de emissão, né? A emissão seria o que faz as coisas ficarem acesas, né? O que dá luminosidade para um objeto, né? Então isso seria emissão. É, eu tenho os de transparência, né? Os que promovem um tipo de material específico, o glass, por exemplo, né? Que eu consigo controlar a rugosidade e eu tenho que conseguir controlar a refração desse vidro, né? Então eu consigo controlar o índice de refração do meu glass aqui, ó. Pena que não é compatível com a Unity, antes que vocês fiquem muito empolgados com isso, porque toda a turma fala assim, opa, ficou fácil agora, né? Eu posso só fazer um vidro colorido, um vidro com uma textura que tá fácil. Ai, quem me dera fosse tão simples assim. Infelizmente não é. Para quem quer fazer coisas no Blender, animação, render de ilustração, pô, suave, você pode usar tudo que tem dentro do Blender. Para quem vai fazer sprite animado, você pode usar tudo que tem dentro do Blender, mas é, nem tudo vai ser compatível com o motor de jogos. É bom saber disso aqui. Tá? Deixa eu adicionar aqui um outro, um que vai me dar um aspecto mais metálico, né? Então o gloss ele seria o metálico. E eu vou ter coisas como subscattering surface, que vai ser tipo uma coisa mais próxima de tons de pele, né? Uma coisa que vai fazer cera de vela, mármore, pele, coisas que a luz, quando bate nela, ela refrata e atravessa o outro lado já difusa, né? Então isso geralmente a gente chama de subscattering surface, né? Subsurface scattering, aqui eu tô falando invertido, parece o Yoda. E vai ter, tipo assim, materiais que a gente chama de meta shader, uber shader, né? Que são o quê? São materiais, são shaders que trazem várias configurações dessas avulsas, né? Ou seja, para eu fazer um material que é ao mesmo tempo metálico e vidro, né? Eu tenho que colocar um gloss, colocar um glass, combinar esses shaders, né, misturar esses dois shaders para uma saída. Então agora eu consigo falar que a coisa é ao mesmo tempo metálica e, né, metálica e vidro, né? Posso adicionar também, deixa eu fazer com Edge Shader. Posso adicionar, né? Então a coisa ela é ao mesmo tempo vidro, vidro colorido e metal, né? Então, eu preciso fazer essas conexões se eu quiser múltiplos materiais, mas eu vou ter coisas como o Principled BSDF, que é bidirecional scattering é, diffuse function, eu não vou lembrar a sigla. Bidirecional scattering. Se alguém estiver ao vivo comigo e quiser procurar o significado dessa sigla BSDF e quiser compartilhar, eu agradeço. Eu não vou lembrar. É bidirecional scattering. Eu não lembro desse, é difuso e o último é function. Não sei. Se alguém tiver é, 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 ao vivo aqui comigo e quiser descobrir, me fala. Mas o que que acontece com esse camarada aqui, ó? Isso aqui é um meta shader ou uber shader. Eu não lembro exatamente como que distribution. Ah, distribution. Obrigado, Cláudio. Obrigado. É, então, aqui no Principled, é... Uber Shader, que eles chamam aqui. Né? Uber Shader, é como eles chamam no manual do Blender. Que é o quê? Ele vai ter várias dessas propriedades
ou seja, eu vou ligar aqui na minha superfície, ele tem várias dessas propriedades unificadas em um único meta shader, né? Então aqui dentro eu vou ter o quê? Eu vou ter a difusão aqui, ó. Eu vou ter o... a emissão aqui, ó. Tem a emissão aqui, tem a cor aqui. Opa, deixa eu desligar isso aqui. Né? O base color aqui. Ele vai ter o glass aqui em transmission. Então, ele vai ter o glass em transmission. Então, vamos minimizar assim, ó. Emission, glass, difuso. Ele vai ter o gloss aqui, ó. Ele vai ter o specular aqui, né? Tipo, logo abaixo. Ele vai ter o refraction junto aqui com IOR. Ele vai ter o subscattering surface aqui. Ele vai ter acho que são esses, transparente e translucente, né? Também aqui nesse bloco, né? Que é né, os blocos de alpha, IOR, transmission, né? Então ele vai ter um conjunto aqui. Então ele junta todos esses shaders, todas essas funções de shader, num único shader. Por isso que a gente normalmente usa isso para fazer jogo, né? Ele já é a forma como a Unreal funciona, né? E mesmo a Unity, se eu for criar um shader na Unity, né? Vamos criar um shader graph aqui, ó. Criar um shader graph normal, né? Um lit shader graph. Vamos chamar aqui de nodes, só para a gente lembrar. A gente vai ver que é a mesma lógica, né? Ele vai ter um Uber shader aqui, ó, controle de emissão, difusão, metálico, né? E eu posso adicionar aqui, vamos adicionar aqui um alpha, que é o controle de transparência. Né? Vamos adicionar aqui um controle pode ser de coach. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, universal render. Coach é legal. Né? Então, espaço de tangente, espaço de emissão, espaço de coach. Né? Seria uma camada adicional de especular. Né? Tudo isso aqui, ó, todos esses termos aqui, ó, eles são associados com o conceito de Uber shader, né? Ou de meta shader, ou, né? Que é um material, né? Um material, eu falo material toda hora, mas é shader, tá, gente? Desculpa. Um shader que incorpora as funções de uma série de funções simultaneamente, né? Então ele está juntando várias funções simultaneamente. A versão separada dessas coisas, né, funciona para que eu realmente programe um shader, né? Ou seja, eu tenho essas funções separadas para que eu possa criar um shader muito personalizado, né? Então, falar que uma coisa ela atua com cor, depois ela recebe camadas de vidro, depois ela recebe camadas de metálico, numa ordem que é diferente da ordem que está aqui, ou com conjunção diferente, ter duas funções metálicas simultaneamente no mesmo objeto, essas personalizações seria já a minha escrita de shader um pouco mais a fundo. No geral, para jogos, né, a gente que faz jogos, a gente pode se dar muito bem usando isso aqui, né?
porque isso é o que mais aproxima com o conceito de construção de material dentro do motor de jogos. Então, como a gente viu na aula de compatibilidade, né? Se alguém estiver vendo essa aula de novo no meio do caminho, é bom lembrar que a gente falou sobre a compatibilidade de materiais, né? Esse Node ele faz esse serviço para a gente, mas esse Node ele é um Node do tipo shader, né? Que é o terceiro tipo aqui, ó. Então, a grosso modo, o meu processo de construção de shader, né, para jogos. Ele começa com essa montagem básica, que é o genérico do Blender mesmo, quando você cria um material novo, isso é o que ele te dá. Né? Mas porque eu preciso de várias informações na superfície do modelo, é comum que eu tenha aqui para trás ligação de uma série de informações que vão cobrir a minha superfície com mais detalhamento. Né? Uma das mais comuns é pensar em textura. A textura ela vai pegar essa cor chapada da face e ela vai acrescentar detalhe nessa superfície, né? É, por exemplo, quando a gente leva uma textura para normal, né? Quando a gente faz uma textura atuar na normal, que a gente chama de normal map, né? O que a gente está fazendo é pegar uma superfície e interferir nela. Falar, olha, essa face aqui, ó, ela não é só um, uma normal, ela é um conjunto de variações de normal. Então ele multiplica, né, as funções de normal daquela face através de pixel, né? Então, é muito comum a gente ter essa dinâmica onde você tem um input, no caso, por exemplo, um objeto com UV, que tem uma textura que faz a substituição da cor, né? Então, a gente vai ter essa composição antes do material para poder ter mais informação e mais detalhe, né? Então, aqui, ó, a gente vai ver que o próximo que eu tenho aqui na lista é o, o nosso bloco de textura. A imagem o mais comum que a gente tem é ter uma textura do tipo imagem mesmo, né? Deixa eu abrir isso aqui. A textura do tipo imagem, né? E eu interferir nessa coordenada da textura imagem para que ela possa fazer o preenchimento do meu modelo, né? Então, esse tipo de node específico, que é um node do tipo textura, né? Ele vai permitir que eu faça mais detalhes em uma face, né? Lembrando, tudo que eu tenho aqui no meu modelo são faces, né? São faces, é tudo que eu tenho, né? E eu consigo falar que tem informação na superfície de uma face, porque eu fiz essa conexão. Eu falei, olha, a minha superfície, né, ela vai refletir a luz assim, né? E a cor que eu vou mostrar, ela vai ser a cor dessa textura aqui, ó, que está usando uma coordenada gerada. Eu posso também usar uma coordenada de UV para isso, né? Vai mudar bastante a relação da coisa, mas dá para ver que numa mesma face eu tenho mais de um tom de cor, né? Então existe mais de um tom de cor na mesma face. E aí existe, de novo, a textura do tipo imagem, né? Que vai ter é, a raiz dela, né, ligada a um bitmap mesmo, um desenho, uma ilustração, uma foto, né, uma imagem já mapeada. Né? E eu vou ter também a textura do tipo procedural. Né? Então aqui em textura a gente vai ter as texturas que são do tipo imagem, né, tipo environment texture, image texture, são texturas do tipo imagem, né? Mas a gente vai ter texturas como Brick Texture, que é uma textura procedural. A textura procedural significa que eu estou calculando uma função aqui e desenhando a superfície a partir dessa função.
né? A gente tem algumas texturas procedurais que elas são mais ou menos um lugar comum de cálculo de fractal, porque existe uma certa variável de possibilidades fractais na natureza, né? Então, eu não preciso fazer 1 milhão de texturas procedurais diferentes, uma textura de madeira, uma textura de mármore, uma textura de mar procedural, né? O que eu tenho são as raízes de cálculo, né? Então, o Brick Testry, eles vai servir para fazer tanto o tijolo do nome, quanto outros padrões geométricos repetitivos, né? Se você é, é, pensar em todo tipo de superfície repetida, tanto o azulejo de uma casa, quanto o tijolo de uma casa, quanto o taco de um chão, né? Quanto padrões se repete, o Brick Test vai estar lá para isso. Mesma coisa, coisas como o Wave Testry. Ele vai servir tanto para fazer listras, né? Quanto ele pode servir para fazer veios de madeira ou manchas de mármore, né? Então, assim, ele vai me dar cálculo para eu alinhar as minhas configurações à textura que eu estou tentando reproduzir. Então, se eu pegar uma pedra, né, de mármore, né, eu posso ver como é que são os padrões de mancha e tentar reproduzir é, esse nível de detalhe, né, proceduralmente, tentando achar qual que é o nível de detalhe que eu preciso na superfície para recriar aquela estrutura. Tá? Então, a ideia, né, o conceito da textura procedural não é me dar já o resultado de uma superfície, mas é me dar a raiz de cálculo fractal necessário para eu reconstruir ela. Lembrando que todo conteúdo que a gente faz, deixa eu pegar aqui um noise, talvez, deixa eu ver, um noise. Eu quero fator e eu quero rugosidade, detalhe e eu quero distorção. Então, todo esse conteúdo aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas texturas procedurais aqui, ó, é, eles podem ser combinados e tratados para gerar uma superfície. Então, a gente não quer, numa construção de sistema de nodes, né, se restringir a uma linha reta de conexões. Né? Eu não quero entrar com, né, input, textura, shader e saída. O que me interessa num sistema de nodes são essas combinações que eu posso fazer entre nodes para gerar resultados muito diferentes. Né? Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho duas texturas e eu quero ver elas simultaneamente na mesma superfície, né, me interessa os nodes de mistura e tratamento agora. Né? Então, agora que eu tenho essas texturas, eu quero fazer a combinação desses elementos. Né? E o tratamento também. Né? Aqui vai cobrir as duas coisas, tanto o tratamento quanto a combinação. Então, posso mudar, por exemplo, o brilho e o contraste da minha textura para eu falar que ela é um pouquinho mais forte e gerar manchas um pouquinho mais interessantes aqui. Eu posso tratar gama, né, tom, saturação e valor, que aqui eu não tenho tom nenhum, então não consigo mudar a saturação. Mas se eu usar a versão color da coisa, né, a versão colorida, eu consigo vir aqui e fazer uma mudança desse tom, né? Eu consigo tratar, fazer uma troca dos tons, mudar a saturação, mudar também o valor disso aqui, né? Mudar como que eu afeto. Né? E eu consigo ajustar, por exemplo,
não, eu queria que fosse tudo mais avermelhado, então eu consigo puxar os tons de vermelho, tirar os tons de verde, de azul, né? E mudar realmente é, a relação de tom aqui desses elementos. Então, a gente vai ter o- os nodes de cor servindo para tratar esses elementos aqui, né? E eu vou ter também como misturar, né? Deixa eu voltar aqui, que eu não quero essa cor de jujuba na coisa. Eu quero misturar, ou seja, eu consigo fazer misturas de cor ou de fator, né? Eu consigo fazer misturas de cor para entregar isso no meu shader. Então eu consigo vir aqui e falar, não, mistura aí para mim a minha entrada B com a minha entrada A, né? A entrada A é a de cima, a entrada B é de baixo. E aqui 0 é A, 1 é B. Eu consigo fazer a mistura entre os dois. Eu consigo, inclusive, mudar o cálculo de mistura e falar com que a minha textura aqui ela é sobreposta na outra. Eu perdi meu tratamento de cor, eu vou querer ele de volta. Acho que brilho e contraste estava bom, né? Então eu quero aumentar o contraste. E aí eu tenho uma sobreposição que quebra o padrão da textura, ou seja, eu tenho uma segunda textura fazendo uma quebra desse padrão, né? Então esse é o conceito de mistura que a gente tem, né? A gente vai pegar superfícies, é, né? Superfícies, eu usei a palavra errada. A gente vai pegar as, as texturas que a gente tiver, ou os inputs que a gente tiver, e a gente vai combinar eles para gerar na superfície um resultado que não é assim, ele não é mais apenas a entrada isolada, ou seja, ela é a combinação dessas entradas, né? Então a gente está procurando essa árvore aqui, né? Nesse processo de fazer né, essa estrutura aqui, deixa eu apagar, deixa eu trazer meus inputs aqui. Nesse processo, é comum que a gente queira levar essa informação não só para o espaço RGB, mas para o espaço vetorial, né? Então a gente tem uma categoria de vetor que seria os meus cálculos em x, y, z, né? Que vai servir tanto para poder gerar mais detalhe na superfície, como para controlar a distribuição da informação no meu espaço. Então aqui, ó, eu vou pegar um muito simples, que é o bump, né? O bump, ele consegue converter informações, por exemplo, a informação desse wave tester aqui. Vamos deixar esse objeto bem liso assim, ó, bem encerado aqui, né? Então ele vai conseguir converter a informação de cor em informação de escala de cinza e converter essa escala de cinza em valor de x, y, z para gerar relevo na superfície, né? Então o que ele está fazendo aqui, ó, ele está pegando a minha normal, que é um vetor, né? Lembra que o normal é um vetor em relação à face, e ele está criando novas informações vetoriais nessa face. É isso que ele está fazendo. Ele falando, olha, agora eu tenho mais informações de normal em cada face, né? Então eu consigo pegar um negócio que era liso, né? Que era completamente liso, encerado, e falar que ele não é mais liso, ele é rugoso ou poroso, ou ele tem uma superfície irregular, né? Tem uma superfície, né, que varia aqui visualmente, né? Lembrando que isso aqui eu estou afetando só com uma das texturas, né? Então eu posso ter essa também desencontro de dados, né? Onde o relevo vem de uma informação e a cor vem de outra, né? Então estou criando essa variação aqui, né? Outra informação muito útil do vetor, né, são as coordenadas
que o objeto pode trazer. Então, toda coordenada 3D que eu trouxer, né, eu posso mapear elas novamente. Eu posso ir lá e falar assim, não, peraí, pega essa coordenada aqui, né, vamos ligar ela aqui, e vamos ligar ela no meu Wave Tester aqui, ó. Então pega essa coordenada aqui, ó, e desloca ela em X, né? Ou rotaciona ela em X, em Y, em Z. Então eu consigo rotacionar aqui, ou mudar inclusive a escala, né? Mesmo que eu tenha uma opção de escala aqui, eu tenho também como mudar a escala por aqui, né? E isso vai gerar uma distribuição muito diferenciada da minha textura. Ou seja, eu consigo reposicionar coisas tridimensionais, né, as coordenadas do meu V, as coordenadas da minha textura, elas alteram porque eu estou mudando a relação de coordenadas tridimensionais aqui. Eu estou mudando a posição de informação de x, y e z aqui. Então, tudo que estiver relacionado ao espaço vetorial, né, que é x, y e z, eu vou tratar através desses espaços aqui, né? Então eu vou ter, por exemplo, como rotacionar um vetor, como transformar um vetor, né? Então eu consigo pegar o vetor, o ponto anormal e alterar, né, o espaço dela, tanto no objeto como em relação à câmera, né? Então eu consigo reconstruir visualmente isso aqui, né? Então esse é o vetor. Então, essas são as coisas vetoriais. Eu ainda vou ter os conversores, né? A ideia do conversor é transformar uma informação em outra informação, né? Ou seja, traduzir uma informação em outra, né? Então, por exemplo, eu consigo pegar uma informação de cor e separar ela em canais, ou eu consigo pegar uma informação de vetor e separar só o X dela, ou só o vermelho dela. Eu consigo inclusive combinar cores, juntar 3 cores para fazer uma cor só, né? Ou seja, existe um espaço de programação matemática aqui. Inclusive, existe um conversor que é o de conta mesmo, né? Você pode entrar com 2 valores, né? E fazer uma adição do valor com outro valor aqui, né? Ou uma divisão, ou uma fração, né? Ou seja, eu consigo criar uma conta, né? Vamos colocar aqui 2 inputs, né? Vamos colocar um convertor matemático aqui, ó, um math, né? Então eu consigo é, é, somar isso vai me dar um valor de 1 aqui, né? Então deixa eu colocar aqui um output de superfície e deixa eu colocar um shader de emissão aqui, né? É, Então, se eu falar que é 0.1, mas sim que ele está me dando 0.6 aqui na cor, né? Ou na própria força mesmo. Estou fazendo um negócio que vale 0.6, né? Se eu falar que é 0.1 por 0.1, ele está dando um ponto fazendo um 0.2, né? Então eu consigo fazer essas contas, né? Falar se uma coisa é maior que a outra, fazer comparações, né? O que eu mais utilizo dos conversores na minha vida, né, é o color ramp, né? O color ramp ele vai converter os tons de cor que eu estou entrando aqui num gradiente, né? Então, por exemplo, se eu entrar com um gradiente que tem vermelho, ele vai falar que os tons aqui, ele vai pegar, você tem essa cor aqui, então eu vou variar entre valores de preto, branco e vermelho para você, né? Eu posso falar, inclusive, que uma coisa nunca não vai ter preto hora nenhuma, né? Vai ser só tons de marrom, né? O laranja e amarelo, né? Que é um bom jeito para você
criar, por exemplo, a partir de procedural, você criar uma gradação para madeira, por exemplo, né? Você vai lá e força as cores das texturas procedurais a estarem presas dentro de uma paleta, né? Aqui é óbvio que eu estou usando a coisa muito menos é, 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 projetada para ser madeira, mas talvez, se eu mudar o jeito que eu estou produzindo isso aqui, talvez eu consiga, eventualmente, é, chegar numa coisa que pareça, mas pareça mais como um corte de madeira. Obviamente que demora para eu fazer isso aqui. Até eu achar o que eu quero de... Por enquanto tá isso mesmo. Por enquanto tá Burger King aqui a coisa. Né? Eu quero fazer uma mistura mais sutil. Eu vou inverter os inputs aqui. E vamos fazer mais carne então. Vamos deixar mais carninha. Vamos colocar um vermelho assim. Deixa eu tirar aqui minha rugosidade, minha especular. Mas o que eu quero mostrar é isso. Tipo assim, eu tenho aqui, ó, todos os tons médios sendo convertidos para um tom de cor, né? Todos os highlights sendo convertidos para um tom de cor, né? E todos os tons escuros também sendo convertidos para um tom de cor, né? Então, ele está convertendo a minha paleta de cor aqui para outra coisa, né? Então, a gente tem esse tipo de node aqui também, tá? Eu ainda vou ter as opções de criar um script, então é possível criar partes do meu shader programadas, tá? Então, aqui, para o nosso caso, nos jogos, não tem a necessidade de fazer os scripts aqui. Se eu vou fazer alguma coisa interativa, alguma coisa que depende de input, talvez seja mais interessante fazer isso direto na própria Unity, mas é bom saber, né? E eu tenho como juntar vários nodes para criar o meu Uber Shader, né? Ou seja, eu posso é, é, juntar, né, é, vários nodes num grupo só. Ou seja, ele vai criar um grupo para mim aonde os inputs ficam declarados aqui e os outputs né, também vão ficar declarados, né? As conexões de saída e entrada, elas vão ser... Você pode declarar elas aqui para que elas virem informação interna, né? E aí o seu shader passa a ser, né, isso é como se fosse o resultado da sua programação, né? O que você está entrando com informação, o que você está saindo, né? Deixa eu desfazer esse grupo aqui. Deixa eu desagrupar ele. Eu posso inclusive incluir esse cara aqui, ó, né? Então, aqui, ó, isso vira um shader. O importante disso aqui é que a gente não precisa fazer os nodes virar grupo no nosso curso. Boa parte do que a gente vai fazer é só para gerar bake e exportar, mas vários dos materiais que a gente pega prontos no Blender, eles já estão agrupados. Então é bom você reconhecer que existe um tipo de node que é o grupo de nodes, né?
e que você pode desmembrar esse grupo, ou você pode entrar dentro dele. Entrar dentro dele é tab, igual no modo edit, né? É, que é o edit group, né? E desfazer ele, né? Ungroup. Então você consegue fazer esse ajuste aqui da coisa, né? Eu também vou ter a opção de enquadrar vários nodes dentro de um frame. Isso é bom para organização, né? Então, essa é uma opção que eu vou ter dentro de layout, né? Então, eu vou colocar aqui esses dois nodes aqui dentro, né? Isso é uma boa forma de você comentar o seu sistema de node, né? Como eu falei, a gente tem a barra de propriedade do node. E quando você selecionar um frame, você pode colocar um label que pode ser o comentário, né? É, Então, vai aparecer aqui do que se trata, né? Você pode colocar, é, inclusive, um texto associado à coisa. Mas você tem como dar um label. Esse label ele é bem comprido, né? Então, dá para fazer ele bem comprido. E você vai ter também em layout como redirecionar as rotas é, é, do, dos seus nodes. Aqui meus nodes geralmente eles são muito organizadinhos, né? Eu não preciso geralmente fazer o caminho de rota, não. Mas vamos supor que eu quero ligar uma coordenada diferente aqui na minha normal, né? Então, se eu ligar isso aqui para cá, né, vai ficar cortando aqui, eu vou perder um pouco do meu rastro, né, do caminho. Então, eu posso adicionar um reroute aqui, né? Deixa eu dar um grab aqui para cá e fazer com que, tipo, ele passe por fora, né? Vamos fazer bem comprido, assim, bem esquisito. Deixa eu adicionar outro reroute, né? E eu consigo fazer bifurcação também, né? Ou seja, eu consigo levar para dois lugares diferentes se eu quiser, né? Então, aqui, ó, eu estou fazendo uma distribuição de caminho aqui para que a pessoa veja, né, por onde que está passando a minha ligação, né? Isso é muito útil, inclusive, quando você tem que ligar em dois lugares diferentes, né? Então, você vê que, tipo assim, ah, não, isso aqui vai bifurcar, né? E vai atingir dois espaços do meu modelo. Tá? Deixa eu apagar aqui essa ligação. É, E essas foram as categorias, olha só que interessante. Essas categorias elas também são mudadas, marcadas por cor, né? Então a gente vai ver que input tem esse cabeçalho, né, nessa cor levemente rosada, né? Cor de bife. A gente vai ter o vector nesse tom de azul aqui que combina com o tom de azul dos outputs deixa eu apagar esse frame, né? Combina com esse tom de azul dos outputs e inputs de XYZ, o vector. Isso aqui vai ser textura. Isso aqui vai ser color, né? Tipo, né? Isso aqui também é color. Aqui, ó, esse aqui é outro vector, né? Então, isso aqui é color, né? Texture. Não dá para ver pela cor, né? Isso aqui é o nosso converter. Tem esse azul mais claro. O verdinho é o shader. O grupo vai ser
O grupo vai ser esse verde escuro aqui. Lembrando que o grupo também vai ter esse ícone aqui, ó. Então esse é um grupo. E esse aqui que tem essa cor mais escura, tipo um vinho, né? Sei lá, vermelho escuro. Isso aqui é meu output, né? A gente vai ver que só tem três tipos três tipos, não, mentira, tem quatro. Eu esquecendo disso aqui. Só tem quatro tipos de informação circulando aqui, né? Que é RGB, valor, vetor, né? Que é XYZ, e superfície, que é o verdinho, né? Que é o do shader, né? Mas a gente não vê muito dessa cor percorrendo para trás, né? Não é muito comum você ver valores de superfície circulando aqui, né, nesse espaço, né? A gente não tem esse valor predominando aqui, né? E o processo, né? O processo de construir o shader ou de construir o material, né? Ele passa por um campo de tentativa e erro. Então, assim, é óbvio que você tem que fazer várias configurações para chegar num material interessante, mas uma vez que você cria o material, ele é altamente reciclado, né? Ou seja, o material que eu criar que funcionar para um objeto, ele tem muita chance de funcionar para todos os outros, né? E eu posso só reciclar ele infinitamente, né? Ou seja, a ideia da gente criar um sistema de nodes para gerar material no Blender é eu não ter que fazer madeira toda hora, né? Eu poder fazer variações, tipo assim, ah, não, deixa eu mudar um pouco a cor da madeira, ou deixa eu mudar um pouco a coordenada da madeira, né? Então, o intuito é ter esse controle, né, tipo assim, do material base, né? E com esse material eu poder fazer uma diversidade de outros elementos. Inclusive, né, em termos de produção, né, a gente faz bibliotecas de material, não é nem para um jogo, a gente faz biblioteca de material para o estúdio. Né? A gente faz biblioteca de materiais para a vida. Né? Todo material que você criar, você tem que pensar que você pode usar ele até o final dos tempos, né? Tipo, ou até quebrar essa compatibilidade. Então, apesar de ser um trabalho, às vezes um pouco mais elaborado de programação, né, ele compensa é, a longo prazo na reciclagem dele. Então, é importante nomear direitinho, né? É, então, isso aqui eu vou chamar de listras. É, vamos chamar de Alien Stripes. Alien Stripes. Né? É, então, a ideia é fazer isso. Lembrando, quando você cria um arquivo no Blender, você pode proteger o seu material com esse escudo para que ele nunca seja apagado, mesmo quando ele não tem usuários, ou seja, mesmo que ninguém esteja usando o meu material, ele vai continuar protegido aqui. Então, eu posso criar um arquivo de materiais, eu posso criar uma biblioteca de materiais, né? O Blender tem inclusive sistemas de navegação de assets, né? Tem até um asset browser é, que a gente pode usar para criar nossas bibliotecas de conteúdos recicláveis, né? É, então, aqui tem só o cabelo por enquanto. Né? Eu teria que criar a minha lista de materiais. Mas você pode criar realmente uma biblioteca de materiais dentro do Blender para usar, né? É, em outros projetos, né? Seria o espaço ideal. Você tem uma lista de materiais que você projetou, e sempre que você precisa, você volta nessa lista, você volta nessas configurações e só faz os ajustes necessários para poder gerar né, próxima geração de conteúdo da sua vida. Beleza? Num outro sentido, só para a gente terminar,
em termos de lógica de construção de nodes, né? É bom saber que a leitura do Blender ela começa na esquerda e termina na direita, mas ela também vai de cima para baixo, né? Então isso quer dizer que tudo que a gente está construindo aqui, ó, ele vai ler primeiro as informações do topo para depois ler as informações da base, né? Por isso que minha organização de nodes aqui, ó, quando eu estava desenvolvendo ela, eu estava fazendo, né, bonitinho. O que eu quero que vá, o que eu quero que vá por último vem depois aqui, né? Então, se eu quero que essa informação sobreponha a informação desse node aqui, é interessante que ele seja o node por baixo, né? Mesma coisa, a gente vai ver que dentro do material aqui ele vai ler nessa ordem aqui, né? Se a gente for fazer, por exemplo, separações de canal, né? A gente pode pensar na lógica de R para o canal de vermelho afetando uma variável, né? O canal de verde afetando o outro canal e o canal de azul, um pouquinho, e o canal de azul afetando o canal, a gente pode pensar nesses termos, porque na hora que a gente fizer, for pegar, por exemplo, nodes do Blender, ele vai ter essa, deixa eu separar de color, ele vai ter essa divisão natural aqui, ó, né? Então, se eu for, por exemplo, separar a cor para gerar, né, três variáveis aqui, ó, né, é bom saber que, né, isso é o caminho de leitura natural dele, né? Então, isso vai ajudar a fazer um design de Node um pouco mais legível, né? É importante que o design de Node seja fácil de ler para o retorno, né? Se eu começar a cruzar demais informação aqui, ó, se eu começar a fazer tipo todo tipo toda sorte de cruzamento de Node, ou até, sei lá, né? A leitura vai ficar complicada. Então, o Node ele tem que ser pensado como uma espécie de flecha de conteúdos mesmo, para que a gente possa ver os caminhos, né? E não tem que ficar fazendo um milhão de redesenho de rota. Eventualmente tem espaços que não dá para evitar um cruzamento ou outro, né? Mas tem que ser o mínimo possível. Então, lembrem disso quando estiverem fazendo a organização dos seus nodes. Isso também ajuda a evitar redundâncias, né? Quando você começa a ver, é, né, que a informação ela está transitando bem, né? Ou seja, ela segue de uma forma é, natural aqui, né? Como é que eu explico isso? Né? É, é muito comum em Node, na verdade, o que eu ia explicar a coisa da redundância é muito comum você duplicar um Node, porque é muito fácil duplicar Node. Então você tem essa informação rodando em vários lugares, e às vezes você não percebe exatamente porque está tudo tão embolado que você não percebe que aquele Node já existe, já está emitindo informação. Mas você começa a fazer a coisa mais limpa, você fala, não, peraí, eu já tenho um Node para mandar essas coordenadas, né? Você vai ter uma decisão melhor, tipo assim, não, peraí, eu só vou duplicar ele se tiver muito ilegível mesmo, se estiver me atrapalhando em algum lugar, mas se eu já entrei com essa informação, será que eu preciso entrar com ela de novo? Se esse input está aqui, será que eu preciso entrar com ele várias vezes? Né? E isso é que vai definir se você está usando rotas, o desenho de rotas, ou se você está duplicando um node, por exemplo. Tá? Bom, é isso desse conteúdo por enquanto, né? Essa é a nossa introdução a shader nodes. A gente continua vendo isso no curso de jogos, né? Ou seja, uma vez que a gente abre isso aqui, essa caixa de Pandora, a gente espera ver exploração disso nos próximos semestres, né? E eu espero que isso aqui contribua, que as pessoas comecem a experimentar os nodes, que a gente possa ver isso nos projetos em aula, tá? É, Pessoas, alguma dúvida antes de eu encerrar essa gravação? Se tiver alguma dúvida, manda aí a pergunta. Se tiver ok, manda só um joia aí para mim, só para eu saber que eu posso avançar para outro tópico.
Deixa eu fazer meu clickbait aqui já de uma vez também, né? Então, input, output, shader, converter. Color, test tree e vector. Deixa eu fazer meu clickbait. Aí. Deixa eu ver aqui, eu passo pessoal. E aí, eu vou encerrar essa gravação por aqui, ó. Interromper a gravação.